Você já sentiu o silêncio dela como um tapa na cara depois de ter dado tudo de si? Mensagens longas, favores, noites em claro, e de repente, o olhar dela vaga, como se você nunca tivesse existido. A dor não é a rejeição, é perceber que todo o seu esforço foi apenas um eco, tentando preencher o vazio que ela nem pediu. O arquétipo do provedor ferido, aquele que carrega a cesta de frutos, mas nunca é convidado à mesa. Você transforma presença em performance, e isso vira o problema central. Cada gesto calculado, cada palavra escolhida para agradar, coloca você no centro de um palco que não é seu. A solução surge quando percebe que o verdadeiro palco está dentro, onde ninguém aplaude, mas onde o valor nasce sem testemunhas. O resultado é imediato. O silêncio dela deixa de ser punição e se torna espelho. Você finalmente vê a si mesmo, inteiro, sem precisar de aprovação externa. O valor demonstrado age como fogo de palha, brilhando forte, mas queimando rápido, consumindo sua energia em um espetáculo efêmero. O problema reside nessa dependência de combustível alheio, de reações dela para manter a chama viva. Entenda que a chama verdadeira não precisa de lenha externa. Ela se alimenta da própria essência, quieta e constante. Assim, ela sente o calor antes mesmo de ver a chama, atraída por uma força que não explica, apenas puxa. Você tenta mostrar o que já está lá, cavando para provar profundidade em uma montanha submersa que não precisa de escavação. Esse é o erro. O valor imanente existe nas entranhas, invisível à superfície, mas irresistível em sua gravidade. Pare de cavar e a solução se revela na quietude. Ela mergulha sozinha, afogando-se na profundidade que você nem precisou apontar, sentindo o peso de algo que sempre esteve ali. Ele persegue, ela foge. O problema clássico da dinâmica invertida por esforço excessivo. Torne-se o centro gravitacional, ancorando-se em uma presença que não corre atrás. O resultado muda o jogo. Ela orbita sem ser convidada, atraída pela órbita natural que você cria ao parar de mover. Seu campo energético não mente. Quando você emite carência, ela recebe a escassez. Quando você emite inteireza, ela sente raridade. 2. Desenvolvimento. O vazio que o esforço excessivo cria. Você confunde ação com identidade, e é aí que a ferida se abre. Cada favor, cada mensagem dupla, cada plano ajustado para encaixar no tempo dela, transforma você em uma extensão do desejo alheio, não em um homem inteiro. O ciclo da validação externa funciona como o vício dopaminérgico. Você age, ela reage, você sente alívio momentâneo, mas o vazio volta maior. A solução é simples na teoria, brutal na prática. Separe o fazer do ser. Pare de usar gestos para provar existência. Quando isso acontece, ela para de ver o que você faz e começa a sentir quem você é. Uma presença que não pede licença para ocupar espaço. Portas abertas equivalem à banalidade, e você mantém todas escancaradas por medo de perder acesso. O problema é que a abundância de atenção cria rotina, e rotina mata desejo. Feche uma porta não como punição, mas como afirmação de que seu tempo tem valor próprio. A curiosidade dela desperta no exato instante em que percebe que não tem passe livre. De repente, ela bate. Você decide se abre. A dinâmica inverte sem palavras, apenas com a força de uma ausência escolhida. Ela aplica um teste inconsciente que você falha sem perceber. Você precisa de mim. A pergunta nunca sai da boca dela, mas lateja em cada resposta rápida, cada ajuste de agenda, cada tudo bem forçado. O problema é responder com disponibilidade imediata, confirmando que sim, você precisa. A solução está na ausência de necessidade. Não finja desinteresse. Incorpore-o. Quando você age como homem que já tem o que busca dentro de si, ela sente urgência onde antes havia rotina.
O que era previsível vira mistério, e o mistério reacende o instinto de caça dela. Você manda "Bom dia, princesa", todo dia. Ela responde com emoji. Um dia, você some. Às 23h47, ela: "Tá tudo bem?" A rotina era previsibilidade, e previsibilidade era desinteresse. A solução foi escassez autoimposta, não como jogo, mas como realinhamento de prioridades. O resultado é que ela preenche o vazio com fantasia. Onde antes havia certeza, agora há espaço para a imaginação. O cérebro feminino odeia lacunas. Ele as preenche com desejo. O diamante não brilha para quem passa correndo. Ele brilha para quem para. 3. Desenvolvimento. O instinto feminino que detecta valor falso. Você é o cobertor, não a chama, e isso dói mais que qualquer rejeição direta. O problema está na segurança que você oferece sem nunca acender o fogo que faz o corpo dela lembrar que está vivo. Ela aceita o conforto, mas o desejo busca risco. Torne-se o incêndio que não controla, uma força que queima quieta, sem pedir permissão para existir. Quando isso acontece, ela queima os dedos tentando se aquecer, atraída pelo calor que não pode ser domado nem explicado. Ela escolhe o homem que já chegou, e esse mecanismo ancestral não consulta lógica. Milhares de anos de hipergamia silenciosa sussurram no ouvido dela. Valor demonstrado é bilhete de loteria. Valor imanente é prêmio já ganho. O problema é você tentando chegar. Mensagens, planos, provas constantes de esforço. Pare de tentar. A solução é incorporar o estado de quem já está lá. O resultado é imediato. Ela sente que perdeu o trem e corre atrás, impulsionada por um instinto que não negocia com palavras. O olhar dela vaga quando você fala demais, e esse é o sinal sutil que você ignora. Cada explicação, cada justificativa, cada "só queria te contar" empurra o valor para a superfície onde ele evapora. O problema é o ruído que mascara a essência. Fale menos, seja mais. A solução está no silêncio que carrega peso. De repente, esse silêncio vira convite, não para conversa, mas para presença. Ela se inclina porque quer decifrar o que não foi dito. "Você não vai me chamar hoje?" Você: "Estou ocupado." 3 dias depois, ela na sua porta com vinho. A disponibilidade era desvalor. A solução foi ocupar-se de si. O resultado foi ela voltando como quem perdeu algo precioso, não por drama, mas porque o vazio que você deixou criou um vácuo que só ela pode preencher com iniciativa. A ânima dela não dança com um homem que pede licença, ela dança com um homem que já está no centro da sala. 4. Desenvolvimento. A armadilha da validação que transforma homens em fantasmas. Você vive no espelho dos olhos dela, e isso te torna refém de um reflexo que não controla. O problema é que cada gesto, cada palavra, cada silêncio seu é medido pela reação dela. Você existe enquanto ela confirma. Quebre o espelho. A solução não está em ignorar, mas em parar de se enxergar através dela. Quando isso acontece, ela passa a se ver no reflexo que você projeta. Um homem inteiro, não uma sombra pedindo aprovação. Cada "gostou" vira métrica de valor, e você se vicia na dopamina da resposta rápida. O problema é transformar reações dela em régua para a sua própria existência. Quanto mais você mede, mais você encolhe. Pare de medir. A solução é retirar a régua e deixar o valor falar por si. De repente, ela começa a medir o próprio interesse, percebendo que o termômetro mudou de lado. Você responde em segundos, e isso vira prisão energética. O problema é a velocidade que grita a necessidade. Cada toque imediato reforça que você está à disposição. Responda em dias ou nunca. A solução está na pausa que recalibra o campo. O silêncio não é ausência de interesse. É presença tão forte que vira grito. Ela sente o peso onde antes havia leveza forçada. Lembra do Zé na novela? Sempre disponível,
nunca desejado. O galã some por 2 semanas, volta com outra e a mocinha enlouquece. A disponibilidade era zona de conforto. A solução foi tornar-se incógnita. O resultado foi ela resolver o mistério sozinha, não por ciúme, mas porque o desconhecido desperta o instinto de conquista que a rotina havia apagado. Seu campo não atrai o que você quer, atrai o que você é. Mude a frequência, mude o resultado. 5. Desenvolvimento. O ponto de inflexão onde o valor para de ser negociado. Você aceita migalhas por medo de perder tudo, e essa é a ferida que sangra em silêncio. Cada tá bom forçado, cada plano aceito sem reciprocidade, cada noite em claro esperando resposta, transforma você em comerciante de si mesmo. O problema é a negociação constante. Você baixa o preço para não ficar sem comprador. Risco de perder tudo para ganhar si mesmo. A solução é parar de vender. Quando você se recusa a barganhar, ela percebe que perdeu o controle, não porque você gritou, mas porque o valor deixou de estar à venda. A abundância de atenção cria banalidade, e você oferece em excesso por medo do vazio. O problema é a oferta ilimitada que transforma a raridade em commodity. Reduza a oferta. A solução está na escassez deliberada. Menos palavras, menos disponibilidade, menos explicações. A demanda dela explode no exato momento em que percebe que o estoque acabou. O que era garantido vira privilégio. Você atende no primeiro toque, e isso confirma disponibilidade total. O problema é a resposta imediata que mata qualquer senso de prioridade própria. Deixe tocar. A solução é permitir que o silêncio faça o trabalho. Ela liga de novo, e de novo, não por desespero, mas porque o vazio que você criou virou um ímã mais forte que qualquer palavra. Ela, você tá bravo? Você, não, só o culpado sendo eu. Ela, posso te ver amanhã? A explicação era fraqueza. A solução foi estado acima de justificativa. O resultado foi ela se adaptando ao seu ritmo, não porque você exigiu, mas porque o centro gravitacional mudou de lugar sem aviso. O rei não negocia a coroa, ele a usa, e todos se curvam, mesmo sem ver o metal. 6. Desenvolvimento. O renascimento do homem que para de performar. A rejeição que você carregou como ferimento agora se revela iniciação. Cada não que doeu, cada silêncio que cortou, cada olhar desviado funcionou como martelo esculpindo pedra bruta. O problema foi enxergar dor onde havia refinamento. Transforme-a em combustível. A solução é parar de fugir da forja e abraçar o calor. Quando você emerge, não é mais o mesmo. O homem inteiro sai do fogo sem precisar provar que resistiu. Você preenchia com presença constante, e isso criou dependência mútua disfarçada de conexão. O problema era a ocupação total do espaço. Mensagens, planos, respostas imediatas que não deixavam ar. A ausência cria memória. A solução é retirar-se sem drama, apenas realinhando prioridades. Ela sonha com o que não teve porque o vazio que você deixou virou tela onde a imaginação dela projeta o que perdeu. Você podava galhos para agradar, cortando partes de si para caber no vaso dela. O problema era focar na superfície, enquanto a raiz enfraquecia. Fortaleça a raiz no escuro. A solução é investir onde ninguém vê. Silêncio interno, disciplina quieta, construção sem plateia. A árvore cresce sozinha e dá sombra natural. Ela busca o abrigo sem ser convidada. Listas de o que fazer mantêm você preso na performance. O problema é confundir estratégia com essência, ação com ser. Torne-se o que já é. A solução é abandonar o script e habitar o estado.
Atração vira consequência, não objetivo. Ela sente a mudança antes de entender. O cometa não olha para trás, mas deixa um rastro que ilumina noites inteiras. A soberania silenciosa do homem que não precisa provar. Se este vídeo te incomodou, é porque uma parte sua já sabe. Você não nasceu para implorar atenção. Você nasceu para ser o centro, quieto, firme, inegociável. A dor que você sentiu não veio dela, veio da versão de você que ainda acreditava que valor precisava ser anunciado. Cada mensagem não respondida, cada plano cancelado, cada "vou pensar", foi apenas o universo te empurrando para dentro, para o único lugar onde o valor realmente nasce. O erro não foi demonstrar valor, foi acreditar que ele precisava ser demonstrado. Enquanto você performava, ela observava. Enquanto você explicava, ela media. Enquanto você corria, ela decidia se valia a pena acompanhar. Mas quando você parou, quando o esforço cessou e o silêncio tomou espaço, algo mudou. Não foi ela quem voltou primeiro, foi você quem se encontrou. E nesse encontro, a dinâmica se inverteu sem alarde. Pare de performar, comece a ser. O homem que carrega valor nas entranhas não precisa de holofotes, ele cria sombra natural. As mulheres sentem antes de ver, desejam antes de entender, voltam antes de explicar. Não porque você as manipulou, mas porque você deixou de ser manipulável. O campo energético não mente. Quando você emite inteireza, ela recebe raridade. Quando você emite centro, ela orbita. E quando ela voltar, porque ela voltará, não será por causa do que você fez, será por causa do que você parou de fazer. O vazio que você deixou não é ausência, é presença tão forte que exige preenchimento. Ela vai trazer vinho, vai perguntar "tá tudo bem", vai querer saber onde você estava. E você, pela primeira vez, não vai precisar responder. Porque o homem que não negocia sua coroa não explica onde esteve. Ele apenas permite que os outros se curvem ao peso natural do que carrega. Se você está pronto para isso, o próximo passo não é um passo, é um estado onde o valor não é oferecido, é percebido, onde a atração não é conquistada, é inevitável, onde você não persegue, não implora, não performa, você apenas é, e nesse ser tudo muda. Fique com isso.